Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Aleluia. Se tem algo que eu amo também, é falar da palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, Mateus 6, 9, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Essa foi a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou como uma base quando formos nos apresentar diante dele. Em um dos contextos desta oração, ele diz assim: o pão nosso de cada dia. O Senhor nos dá o pão nosso de cada dia. Amém? E quando eu entendo de pão, eu não entendo somente de um pão natural, do pão físico. Eu entendo também do pão sobrenatural, que é derramado através também da palavra do Senhor. Aonde, se eu falar uma palavra ontem para um determinado grupo de pessoas, hoje existir uma pessoa diferente, o Senhor pode mudar essa palavra. E amanhã eu vou pregar em Liverpool, e amanhã a palavra será diferente, porque o Senhor nos dá o pão que Ele deseja dar, tanto espiritual quanto natural, para aquele dia, para aquelas determinadas classes de pessoas. Amém? E quando nós enxergamos uma pessoa, muitas vezes nós tiramos uma conclusão. Se eu enxergo o irmão Fernando aqui, eu logo tiro uma conclusão automática dele. Porém, o irmão Fernando, ele tem um histórico, ele tem um background, ele tem um passado que o fez chegar até aqui, passando lá por Espírito Santo, por Vitória, pelo Nordeste, estou brincando, pelo estado de São Paulo, depois foi para a Bahia, depois Portugal, depois Inglaterra, e só Deus sabe aonde o Senhor vai levar ele logo logo. Da mesma forma somos cada um de nós. E a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, imaginem só, vamos entrar na palavra já, Levíticos capítulo 15, para que você entenda onde nós queremos chegar. Levíticos 15, 25, a palavra do Senhor diz assim: também a mulher, preste bem atenção, esses são conjuntos de leis que Moisés recebeu da parte de Deus. Dentre uma das leis, a palavra diz assim: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora da sua separação, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre o que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Ali, quando está falando separação, ali você pode entender como menstruação.
Essa versão está dizendo separação. Pode passar para o seguinte. E qualquer que tocar uma mulher que estiver menstruada será, portanto, imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então contarão 7 dias, e depois disso será limpa. Imaginem só, depois de 7 dias, depois do fluxo, aí ela estaria sendo considerada como limpa, segundo a lei dada por Deus a Moisés. Ainda bem que nós não vivemos na lei mais, não é verdade? Ainda bem que nós vivemos na graça. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote e à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Uau, que pesado era para uma mulher. Imaginem só quando ela estava no seu período, no Antigo Testamento. Imaginem só eles no deserto, 40 anos no deserto. E o Senhor institui essa lei exatamente para preservar a vida da mulher. Esse foi o cuidado de Deus com a vida da mulher. Imaginem só que naqueles tempos não havia banheiro para tomar banho. Não havia água tratada para se banhar. Os cuidados com a higiene da mulher deveriam ser extremamente rigorosos, porque senão podia trazer doenças. Esse era o cuidado de Deus com a vida da mulher. Quando ela estava menstruada, quando ela estava no seu período, ela saía da sua casa e só poderia voltar no mínimo 8 dias depois. Mínimo. Porém, certa vez uma mulher, ela saiu para se separar neste tempo. Eu fico imaginando o seu esposo, os seus filhos, vendo ela sair da sua casa, esperando ansiosamente pelo regresso da sua esposa, ansiosamente pelo regresso da sua mãe. Mas de repente passou-se 15 dias, 30 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E aquela mulher não regressava. E aquela mulher continuava tendo o seu período continuamente. Isso leva a entender, se nós entrarmos no campo da medicina, ou ela podia ter tido um mioma no seu ovário, ou um ovário policístico, ou tantas outras doenças no seu ovário. Chegando ao passo que ela estava acometida por 12 anos de extremo sangramento no seu período, fazendo com que aquela mulher ficasse afastada de toda a sua família, porque se alguém simplesmente tocasse na vida dela, estaria imundo. Eu fico imaginando os traumas psicológicos que essa mulher passou, vivendo longe da sua família, e o pior, sendo considerada como amaldiçoada, entre aspas. Detalhe, quando ela parava, quando finalizava o seu ciclo, uma mulher natural, ela ia, pegava 2 pombinhas ou 2 rolinhas, se apresentava no templo diante do sacerdote antes de voltar para sua casa. Ou seja, tamanha ansiedade, tamanha vontade de estar no templo que aquela mulher estava sentindo. Eu fico imaginando aquela mulher, a vontade de ir adorar ao Senhor no templo. Antes de ir para sua casa, ela precisava ir dar uma oferta no templo. Fique tranquilo, não estamos falando de dinheiro. Antes de ir para sua casa, no fim do seu período, ela precisava se apresentar diante do sacerdote no templo e oferecer uma oferta de 2 pombinhas ou 2 rolinhas ao sacerdote e ao Senhor, para o sacerdote oferecer por expiação dos seus pecados.
e holocausto ao Senhor. Aquela mulher sem poder ir para casa e sem poder adorar ao Senhor no templo por 12 anos, sem poder encostar nos seus filhos, sem poder encostar no seu marido. E ainda por cima a palavra de Deus conta que ela gastou tudo, todos os recursos que ela tinha, tudo que ela possuía, ela gastou tentando ser curada. Lucas capítulo 8, versículo 40. E esta mulher que nós falamos é a mulher do fluxo de sangue, que já nos tempos do Senhor Jesus, mais de 2000 anos depois, ela está acometida dessa doença. Se ela passasse em um lugar que não era permitido que ela passasse, ela corria o risco de ser apedrejada. Eu imagino os traumas que essa mulher estava passando. E nesse ponto nós entramos na palavra. E a palavra diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus voltou para a Galileia. A multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés do Senhor Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos. Quantos anos? 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos, que havia quantos anos? 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum podia ser curada. Imaginem só o Senhor Jesus chegando de volta. O Senhor Jesus acabava de chegar da terra dos Gadarenos, aonde ele vai e expulsa um demônio. Aliás, ele expulsa uma legião de demônios. E aquela legião vai e entra nos porcos. E os moradores praticamente expulsam o Senhor Jesus daquele lugar, porque eles ficaram aterrorizados com o poder que ele tinha. E é nesse ponto que ele pega o barco, volta para a Galileia. E de repente ele desce do barco e uma multidão o aguardava. E daquela multidão, de repente, vem um homem falar com ele, era o principal da sinagoga, chamado Jairo, onde aquele homem estava com a sua filha à beira da morte, onde ele vai, se ajoelha aos pés do Senhor Jesus e diz assim: ei, mestre, a minha filha está à beira da morte, eu preciso que o Senhor venha comigo. E o Senhor Jesus pega os seus discípulos e caminha em direção à casa de Jairo. Imaginem só a cena, uma multidão espreitando o Senhor Jesus, uma multidão tocando nele, uma multidão andando com ele em direção à casa de Jairo, para que a filha de Jairo fosse curada. E de repente uma mulher que havia 12 anos sofria com uma hemorragia severa, e aquela mulher já tinha gastado todos os seus recursos, aquela mulher tinha gastado tudo o que ela tinha para ser curada, mas até então a medicina não, os médicos não puderam curá-la. Eu fico imaginando os traumas que aquela mulher passou durante esses 12 anos, tendo que viver separada da sociedade, separada do seu esposo, separada dos seus filhos.
E de repente ela ouve que o Senhor Jesus ia passar num determinado lugar. Ela ouve que o Senhor Jesus ia passar em um determinado lugar. Normalmente uma mulher, quando tem um período ali de 7 dias, ela já se sente fraca. Ela já se sente um pouco com tontura. Ela já se sente sem forças. Não é assim, amor? Mulher sofre. Olha aí para sua esposa, mulher, não é fácil ser mulher. Por isso que o Senhor as fez como vaso frágil, para que eu e você cuidássemos das nossas esposas. Se em 7 dias uma mulher já sente dessa forma, imaginem 12 anos. É interessante que o número 12 representa também um ciclo. Existem ciclos de 3 anos, ciclos de 7 anos, ciclos de 12 anos, ciclos de 40 anos. Nós precisamos estar atentos aos ciclos de Deus na nossa vida. Essa semana mesmo eu identifiquei na minha família, na minha casa, o fim de um ciclo de 7 anos e o início de um novo ciclo. Se nós não estamos atentos ao início desses ciclos, isso passa despercebido aos nossos olhos. E essas janelas são oportunidades que o Senhor nos dá nestes ciclos. Porém, se nós não conhecemos a palavra, como que nós vamos tomar posse deste ciclo novo? Não tem como. Daniel, ele observava que os dias estavam chegando ao fim do cativeiro. Daniel, ele começou a contar o tempo. E ele entendeu que os dias estavam próximos da libertação do povo da Babilônia. Eu imagino que aquela mulher, sofrendo 12 anos, ela já identificou que um ciclo já estava passando na vida dela e que ela tinha uma janela de oportunidade de um novo ciclo na vida dela que se iniciava. E eu entendo que ela, sendo judia, naturalmente ela conhecia a palavra do Senhor, porque os seus pais a ensinavam na sua casa, porque os pais tinham de costume ensinar os seus filhos sobre a Torá, sobre o Antigo Testamento. E ela sabia que o Messias haveria de vir, ela sabia que o Messias havia de chegar na face da terra. O Messias tão aguardado e tão esperado por muitos. E naquele tempo todos falavam a respeito de Jesus, a respeito do Messias que estava passeando nas terras de Israel, foi ao Egito quando era criança também, e que ele estava manifestando o reino de Deus por onde quer que ele passava. Tanto é que ele falou para os servos de João Batista, para os discípulos de João: diga a João que os cegos veem, que os mudos falam, que homens e mulheres são curadas em nome de Jesus. Esses eram os sinais que o Senhor Jesus falou para João Batista, para dar recado a João. E aquela mulher, por 12 anos, ela sofrendo numa hemorragia, não só natural, mas uma hemorragia também espiritual. Imaginem só você, 12 anos, você não poder andar no lugar que você quer. 12 anos você sofrendo com algo em meio ao seu corpo para estancar o sangramento. 12 anos. Não só o seu corpo, mas a sua alma estava ferida. Os seus sentimentos abalados. Mas quando ela ouve que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores iria passar numa determinada rua, ela falou: é hoje que eu vou tocar. Se eu vou somente tocar na orla da capa do meu mestre, eu serei curada. Essa foi a mensagem que ela falou, essa foi a frase que ela profetizou com os seus próprios lábios. O Senhor Jesus estava passando e ela identificou 12 anos
se passaram, um ciclo se fechou, um ciclo se abre. Eu tenho a oportunidade de ser curada. O médico não me curou, mas o médico dos médicos pode me curar. Se eu somente tocar na orla do Senhor Jesus, eu posso ser curada. Mas por que, pastor, que ela tocou por que ela disse que se ela tocar somente na orla do Senhor, somente na capa, a orla da capa dele era isso aqui, ó, a parte de baixo. Ou seja, ela chegou diante de Jesus e se humilhou para ele, tocando somente na orla das suas vestes. A palavra do Senhor diz assim: oh, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Em Salmos 91, a palavra diz assim, Salmos 91, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes tornar os filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus anos, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília de uma noite. Ou seja, Deus tem o poder para curar todas as coisas e o tempo está nas mãos dele. Ontem nós falávamos sobre o tempo, que é agora na palavra de Deus. O modo de fazer é fazer segundo a palavra do Senhor. E aquela mulher disse assim: se eu somente tocar na orla da sua capa, eu serei curado. Eu e você temos o Senhor Jesus. Eu e você encontramos o maior tesouro. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração não estiver no Senhor Jesus, você ainda não encontrou o maior tesouro que o Pai me deu e te deu. Ele precisa ser o nosso tudo. Ele precisa ser a essência da nossa vida, a razão do nosso viver. É isso que Ele representa para mim e para você. É isso que o Pai liberou Ele lá dos céus para Ele vir representar aqui na terra. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu
escuridão, meu Deus, este é quem tu és. É interessante que aquela mulher já não tinha motivação nenhuma mais. Ela não tinha desejo nenhum mais ao cabo de 12 anos. Eu imagino que as suas forças já haviam se esgotadas. Eu já imagino que as suas esperanças já estavam findadas. Existe uma palavra que nós temos ouvido muito nos dias de hoje, que o mundo costuma falar sobre essa palavra, chamada motivação. O funcionário ele tem que estar motivado porque ele precisa produzir. Todos precisam de motivação, não é verdade? Uma pessoa sem motivação, ela não vai a lugar nenhum. Ela precisa de algo para se motivar. Mas aquela mulher, ela não tinha nada do que se motivar. Ela tinha somente um motivo. Ela estava doente. Ela tinha gastado tudo. Ela não tinha mais esperança em nada. Mas em meio a isso, em meio àquela situação, ela achou o motivo. E esse motivo que ela achou chama-se Senhor Jesus. Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele iria passar, indo em direção à casa do sumo sacerdote, a casa de Jairo. Ela achou um motivo e esse motivo levou ela a ter uma ação. Um motivo te leva a uma ação. Isso chama-se motivação, tão falada nos dias de hoje, mas a minha e a sua motivação tem que ser Jesus. A minha e a sua motivação é Cristo. A minha e a sua motivação é Cristo. Não é o meu dinheiro, não é o meu carro, não é a sua casa, não é a sua roupa, não é a cor do seu cabelo, não é a cor da sua unha. É a sua e a minha motivação precisam se chamar Jesus. Jesus é a minha e a sua motivação. Porque aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o meu coração está nessa garrafa, a minha motivação é essa garrafa. Se o meu coração está nessa toalha, a minha motivação é na toalha. Mas se o meu coração está em Cristo, Ele é a minha motivação. Ele é a sua, Ele é a nossa motivação. Ele foi a motivação do Pai por nós. De tanto amor que o Pai tem por mim e por ti, que gerou uma ação de enviar o seu único filho para morrer por mim e por você. Oh! Da próxima vez que você ficar sem motivo para fazer algo, lembre-se que Jesus é a sua motivação. Aleluias! O interessante é que essa história é narrada pelo Dr. Lucas. Nós estamos lendo o texto, marque esse texto aí, por favor. Ela foi narrada por Mateus, um ex-coletor de impostos, e ela foi narrada também por Marcos, pelo evangelista Marcos. Mas em Mateus, o Espírito nos traz uma revelação profunda. Mateus capítulo 9, versículo 20. A palavra diz assim, Mateus 9, 20. Diz assim, e eis que uma mulher, olha só, a mesma história. Diz assim, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua roupa. Porque dizia, como que ela dizia? Consigo mesma. Quantos de nós esperamos por alguém para nos motivar? Quantos de nós que precisamos de um tapinha nas costas? Vamos lá, meu filho, você consegue. Vamos lá, você está fazendo bem feito. Vamos lá, você é o cara, você é a mulher para fazer. Ela não tinha ninguém mais para falar isso para ela. Que
ela chegou ao ponto de falar com ela mesma. Ela falava consigo mesmo. Consigo mesma. Ela falava. E ela disse assim: se eu tão somente tocar na sua roupa, eu ficarei sã, eu serei curada. Ela falava com ela mesma: pare de depender do seu irmão, pare de depender de quem quer que seja, dependa única e exclusivamente do Senhor Jesus. Quando você não tiver palavras de motivação, Ele é a minha e a sua motivação. Ele é o nosso motivo para agirmos, é o nosso motivo para ter uma ação, é motivos para adorar, é motivos para bendizer, é motivo para profetizar, é motivo para viver a vida segundo a vontade dele. E ela haviam se esgotado todas as esperanças dela, que ela falava consigo mesma. Se temos um irmão para falar conosco, diga assim: obrigado, meu irmão. Diga para o irmão que está do seu lado, para o seu esposo: obrigado pelas palavras, é maravilhoso demais. Mas para aquele que o Espírito deseja levar a um lugar mais alto, a uma experiência ainda mais sobrenatural com Deus, Ele deixa que todos se afastem de si, para que você se torne única e exclusivamente dependente do Espírito Santo de Deus. Única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. E ela falava com ela mesma: se eu tocar nele, se eu tocar nele, se eu tocar nele, se eu tocar no Senhor, no meu mestre, eu serei curada. Eu serei curada. Isso nos traz uma motivação tremenda. E isso nos faz entender o quão importante é o nosso secreto com o Senhor Jesus. Sabe por que o Senhor tem levado a igreja para o secreto há mais de 3 anos? Ele está nos ensinando a depender dele secretamente. Ele está te ensinando, me ensinando a depender secretamente. Deixa eu te revelar algo aqui também. Sabe quando vem uma palavra pesada aqui do púlpito? Uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão. É difícil, não é? Mas eu quero te falar algo. Antes dessa palavra ser para a sua vida, ela é para minha. Ela é para a minha vida. Antes da palavra te arrebentar, ela já me arrebenta inteiro. Porque eu preciso ser santo. Da mesma forma que você precisa. Eu preciso ser tocado pelo Senhor da mesma forma que todos nós precisamos. Se a palavra é dura para você, ela é dura mais ainda para mim. Mais ainda para a minha vida. E aquela mulher, ela entendeu, nesses 12 anos, o que era viver no secreto, o que era depender única e exclusivamente de Deus, nada mais, nada mais. Salmos 91:1, por favor, hein? Salmos 91:1. E eu fico imaginando essa mulher pensando e refletindo no seu secreto com Deus. E de repente ela lembra de um rei, de um salmista. E esse salmista ele dizia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que a orla do Senhor Jesus representa? O que a capa dele representa? Oh, aquele que está tocando na orla da veste do Senhor, está descansando à sombra do Onipotente. O Filho de Deus estava passando e aquela mulher identificou: se eu tocar nele, se eu tocar nele, eu vou achar descanso para minha alma. A palavra diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você habita no esconderijo do Senhor, preste atenção. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, a orla, as vestes do Senhor, Ele era o Altíssimo. E ela imaginou: se eu tocar na orla dele, por baixo da orla dele,
vida, na sombra do Onipotente. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. A palavra diz assim: se eu escondo nele, se eu habito nele, se eu tenho intimidade com ele no secreto, à sombra do Onipotente eu descansarei. Ela havia entendido ao final de 12 anos a realidade desse versículo, que se ela tocasse no Senhor ela encontraria descanso. Se ela estivesse na presença do Senhor, ela encontraria descanso. E era tudo o que ela precisava. Era descanso para a sua alma, era descanso para o seu corpo, era descanso para a sua vida. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava passando. Mas como tocar nele se tem muita gente? Todos estavam querendo ficar perto do Senhor Jesus. Todos queriam andar com Jesus. E aquela mulher, voltando lá em Lucas, por favor, filho. E aquela mulher correndo o risco de ser apedrejada, ela sai do seu lugar e vai em direção ao Senhor Jesus, que estava passando, que ela havia ouvido falar que neste passado que ele iria passar. Quando te perguntarem por que você vai à igreja, eu vou na igreja porque tem um louvor maravilhoso. Só que não. Eu vou na igreja porque tem um pastor bom. Só que não. Eu vou na igreja porque tem irmãos que me amam. Só que não. Eu vou na igreja porque Jesus está lá. Eu vou na igreja porque Jesus está naquele lugar. Ele é o motivo para eu estar aqui. Ele é o motivo para você estar aqui. Não existe outro motivo para estarmos aqui além do motivo chamado Senhor Jesus. Não há outro motivo. Não há outro motivo. Não há outro motivo. E a igreja precisa entender. A igreja, além de ser a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo tem uma cabeça. E quem é o cabeça do corpo? Jesus. E o corpo só se mexe como? Se o cabeça dá uma ordem. O corpo só se mexe como? Se o cabeça dá uma ordem para o membro, para a mão, para o pé, para o dedo, para todo o corpo. O corpo só se mexe se o cabeça, chamado Senhor Jesus. A igreja só anda, a igreja só faz, a igreja só age se Jesus, o cabeça, mandar. É isso que precisa ser entendido pela igreja nos dias de hoje. A igreja ela não tem vontade própria. A única vontade que a igreja tem de vontade própria é de se santificar e esperar pelo noivo. Amém. Essas são as únicas vontades próprias que a igreja pode ter como noiva. Mas como corpo, ela precisa entender que há um cabeça do corpo. E o cabeça quem manda, chamado Senhor Jesus. Aleluias. Em alguma situação ou alguma fase da sua vida, você vai precisar de alguém para te motivar. E muitas vezes não vai ter esse alguém. E você vai ter que falar consigo mesmo. Se eu somente tocar no Senhor, se eu somente estiver na presença dEle, se eu somente estiver com o Senhor Jesus, basta. Basta. Ele precisa ser a nossa maior, aliás, a nossa única motivação. O resto são motivos banais, são motivos consequentes, são motivos secundários, terciários, quarteirizados, sei lá das quantas. Mateus 6,33 diz assim: mas se buscardes o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas são a ordem das coisas no mundo natural, expressando o mundo espiritual, sobrenatural, expressando os céus aqui na terra. E aquela mulher caminha em direção a Jesus.
E ela vai e toca na orla do Senhor, toca nas vestes do Senhor. Eu fico imaginando eu e você quando tocarmos o Senhor. Muitas vezes quando eu estou sentado, eu estou de pé aqui no meu lugar, eu fico pensando o que eu posso fazer para chamar a atenção do meu Senhor. O que precisa ter no meu coração para despertar a atenção dele para mim? Como adorador, como noiva, como corpo de Cristo, qual é a atitude? Qual é a motivação que tem que ter no meu coração para despertar a atenção dele para mim? A atenção daquela mulher voltou-se para ela, do Senhor Jesus, porque ela teve fé para tocar simplesmente na orla do vestido dele, na orla das suas vestes. Na orla das suas vestes. E a palavra diz assim: e ela, chegando-se por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. O que eu e você precisamos é tocar verdadeiramente no Senhor. Nós precisamos tocar verdadeiramente no Senhor, mas não tocar de fazer de conta, como toda aquela multidão que estava ali junto com ele, que andava junto com ele, que estava ali lado a lado com ele, andando com ele, tocando nele, mas não saía nada do Senhor, não despertava a atenção dele. Não despertava a atenção dele. Quantos estavam ali? Estava uma multidão ali com ele, uma multidão do lado de Jesus, e ninguém despertava a atenção dele, ninguém chamava a atenção para ele. Mas uma mulher tocou nele diferente. Uma mulher resolveu tocar no Senhor com uma fé sobrenatural, uma fé com entendimento. Quando eu venho para a igreja, meus irmãos, aliás, quando eu abro os meus olhos de manhã, quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, nós precisamos entender que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Tudo que vai passar no seu dia está debaixo do controle e autoridade do Senhor. Tudo, se a minha vida está nas mãos do Senhor, Ele tem o controle da minha vida. Ele sabe o meu hoje, o meu amanhã, o meu próximo mês, Ele sabe tudo. Porém, eu tenho o livre-arbítrio de colocar a minha vida nas mãos dEle. Essa é a diferença. Essa foi a diferença na vida daquela mulher. Ela teve o direito de escolha. Ela podia ter tocado quem ela quisesse, mas ela tocou no Senhor Jesus, porque o único que tinha poder e autoridade para curá-la, a mesma veste que o Senhor Jesus usava, a mesma forma, tzit, que os judeus usam. Não vamos entrar nesse detalhe agora. O sacerdote também usava, muitos homens usavam, mas não tinha o mesmo poder que tinha o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se o cabeça está aqui neste lugar, por que eu não o adoro com a consciência e o entendimento que Ele está aqui neste lugar? Se eu sou o templo do Espírito Santo, por que eu não vivo da forma que Ele está em mim o tempo todo? Essa foi a diferença na vida daquela mulher. Ela tocou nele com entendimento de que o Senhor Jesus podia curá-la daquela enfermidade. Ou seja, primeiro ela entendeu que um ciclo estava se findando na vida dela. Todo judeu sabe disso. O rei Davi, ele tinha homens que ele usava para discernir os tempos. É demais para o meu entendimento isso, irmão. É demais. Por isso que o povo de Deus precisa conhecer a palavra de Deus, para entender um ciclo. O que significa um ciclo? Um ciclo é uma oportunidade que eu e você temos para fazer diferente. É uma oportunidade de fazer tudo novo. Por
irmão Dema, para esse relógio aí, por favor. Glória a Deus, obrigado, irmão Dema. Eu brinco que o irmão Dema está orando um pouco. Ele não está conseguindo fazer o relógio parar ainda. Aleluia, obrigado, irmão Dema, pelo carinho. Aleluias. Quando ela toca no Senhor Jesus, o seu sangue se estanca imediatamente. Imediatamente ela é curada. E disse Jesus: quem é que me tocou? Quantos estavam espreitando ele naquele lugar? Diga aí para o irmão que está do seu lado: agora você aprendeu a tocar no Senhor. Agora você aprendeu a tocar nele. Não é de qualquer forma, não. Não é de qualquer jeito, não. Não é. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, dizendo: mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e você dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. O que precisa haver no meu entendimento e no meu coração para extrair do Senhor este poder? Este poder está acessível a nós. Profetiza para o irmão que está do seu lado: este poder está acessível a ti agora. Este poder está acessível aí para você, meu irmão. Feche os seus olhos aí no seu lugar, diga assim: Senhor Jesus, eu quero este toque de poder. Profetiza aí, fale consigo mesmo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero esse toque de poder. Eu quero esse toque de poder, Senhor, nesta área que eu tanto preciso, Senhor. Qual é a área que você vem sofrendo há anos? Qual é a área que você vem sofrendo há meses? Qual é a área que você vem se tornando como uma hemorragia aí na sua vida, tanto espiritual como natural? Qual é a área que você precisa que seja estancada na sua vida, que precisa ser curada? Nessa noite o Senhor Jesus está aqui e Ele pode te curar. Porém, vai depender da qualidade do seu toque nele. Vai depender do seu tipo de toque nele. Sou eu quem digo, é a palavra que está nos ensinando. É a palavra que está nos ensinando. Se alguém te ensinou que qualquer um pode tocar de qualquer forma, até pode. Mas para sair poder dele, para sair poder dele, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E a palavra continua dizendo: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e imaginei só a cena daquela mulher, com o risco de ser apedrejada ali instantaneamente. Por isso que ela tentou ocultar-se. E a palavra diz assim: aproximando-se e tremendo, prostrou-se diante dele, declarou diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E o Senhor Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha. Ela chegou como uma mulher do fluxo de sangue, mas ali ela se tornou uma filha. Para Ele, como eu e você nos tornamos filhos de um Pai que enviou o seu Filho para manifestar e expressar o Pai que estás nos céus, e deixou outros filhos aqui na terra que pela fé precisam expressar a mesma forma e semelhança que o seu irmão primogênito expressou. E ele disse assim: tem bom
ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. O que é que o Senhor Jesus falou para ela? A tua fé te curou. Não, Ele falou para ela, a tua fé te salvou. Antes de te curar, o Senhor Jesus deseja te salvar. Ele deseja me salvar. Ele deseja nos salvar. E a palavra continua dizendo assim, estando ele ainda falando, preste atenção, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes, do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Imaginem só, agora, imaginemos como estava a cabeça de Jairo em meio a tudo isso. A sua filha estava morrendo lá na sua casa. E o Senhor Jesus tem que parar ali para falar com aquela mulher do fluxo de sangue. Eu fico imaginando Jairo. Mas Senhor, e a minha filha? Ela está morrendo lá na minha casa. A palavra não diz que Jairo falou nenhuma palavra. Nós não vemos Jairo falando nada até agora nessa situação. Semana passada, no sábado, eu estive no hospital, sábado à noite. Eu, minha esposa e mãe visitando uma família. Logo depois do culto. E no hospital, eles falaram que iam ficar ali mais ou menos 7 horas. Mais ou menos 7 horas. Quando você vai no hospital, qual é a ordem de atendimento? É a ordem de emergência. Quem está em risco maior de vida precisa ser atendido primeiro. Não é assim? Não é assim a ordem natural do hospital? Se chega uma emergência ali, um caso mais grave que o seu, o médico tem que correr lá e deixar você esperando mais um tempo, além do que as 7 horas, para ir socorrer aquela família. Jesus. Igreja não é empresa. Igreja não é empresa. Para que os últimos, para que os mais velhos que estão na fila esperando há mais tempo, sejam os primeiros. Igreja, ela também, entre aspas, preste atenção, também se assemelha a um hospital. Não estou dizendo que é um hospital, porque não é. Ela se assemelha muitas vezes. E quem determina a ordem de chegada para o médico atender é o médico. Ele vai saber examinar o meu e o seu caso, de nos atender primeiro. Não é aquele que grita mais, não é aquele que chora mais, não é aquele que ri mais, é aquele que o médico pré-determinou que precisa ser atendido pelo médico dos médicos por primeiro. E a palavra nos diz que, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes, do príncipe da sinagoga, do príncipe da sinagoga, ou seja, alguém da casa de Jairo, chegou lá diante deles e disse assim: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, não incomode mais o Senhor Jesus. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Eu fico imaginando se Jairo tivesse uma resposta ali para o Senhor: ah, Jesus, se o Senhor não tivesse parado aqui para curar essa mulher, para salvar essa mulher, minha filha não teria morrido. Diante de Deus, os nossos argumentos acabam. Se a palavra diz que não cai uma folha de uma árvore sem que for da vontade do Senhor, se Ele conhece os fios de cabelo que estão na minha cabeça que eu não conheço, por que argumentamos com Deus? Porque exigimos de Deus muitas vezes. Se Ele é soberano,
Se Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Se Ele tem o milagre para dar a vida, para tirar a vida, por que eu, na minha humilde insignificância, venho contestá-lo ou argumentar algo com o Senhor? Palavras não convencem o Senhor. Somente o coração convence Ele. Porque aquela mulher tinha o seu coração no Senhor Jesus, que se ela tocasse nele, ela seria curada. Jairo não disse uma só palavra ao Senhor. Ele ficou ali parado, esperando, mesmo sabendo que a sua filha estava morta, com a notícia do seu servo. E ele não falou nada. E a palavra diz que o Senhor Jesus disse para Jairo: ei, crê somente, não temas. Da mesma forma o Senhor fala para você: ei, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. E ela será salva. E entrando na casa, não deixou entrar ninguém. Diga assim comigo: ninguém. A não ser Pedro, Tiago e João. Por que ele não deixou entrar Tomé, que duvidava do Senhor futuramente? Por que ele não deixou entrar Judas? Por que ele não deixou entrar nenhum dos outros apóstolos? Em muitas situações, só entram Pedro, Tiago e João junto com o Senhor. Vai depender do meu e do seu nível de maturidade no Senhor. O quanto o Senhor pode contar comigo e contigo para que Ele revele como Ele faz, a forma que Ele faz, o tempo que Ele faz. E Pedro, Tiago e João estariam prestes a receber a revelação de como Jesus ressuscitaria aquela menina. Coisa que os outros discípulos e apóstolos somente ouviram falar a respeito disso através da boca de Pedro, Tiago e João. Seja aquele que está no secreto com o Senhor, porque lá no secreto Ele revela os seus segredos. Ele revela os seus segredos. Mas para isso tem que ter um pouco de maturidade para entender. E a palavra continua dizendo assim: e entrando na casa, não deixou entrar ninguém senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E a palavra diz assim: todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, todos riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pondo todos para fora, eu não vou nem dizer aqui por que o Senhor colocou aquelas pessoas para fora. Mas ele, pondo todos para fora, pegou na sua mão, clamando e dizendo simplesmente: Talita cumi, menina, levanta-te. Quantas vezes Jairo falava para aquela filha, todas as manhãs, muitas vezes. Quantas vezes ela ouviu a frase da sua mãe: Talita, levanta, menina, levanta, e não acontecia nada. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, bastou dizer uma palavra, dizendo: Talita cumi, levanta e anda, menina. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, só precisa dizer uma palavra para mim e para você. E é com autoridade e poder nessa palavra que eu te convido a levantar, que eu te convido a se colocar de pé diante dessa situação que você tem passado, diante desses 12 anos, diante desse ciclo que você tem passado. E receba o sobrenatural do Senhor. Por aqui, está passando por aqui. Um Deus que faz o surdo ouvir. Você que deseja tocar no Senhor Jesus de forma sobrenatural nessa noite, preste atenção, mas com entendimento. Você que deseja tocar no Senhor e ter a sua história mudada, ter o seu ciclo totalmente renovado pelo Senhor, ter a sua vida transformada por Ele, tocada por Ele, ter a enfermidade sarada e curada, saia do seu lugar e você vai tocar no Senhor de uma forma sobrenatural nessa noite, através de uma ação, através de um motivo chamado Jesus.
Deus do impossível vem e transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Declara Ele como a mulher falava consigo mesma. Declara Ele nesta noite. Diga assim: Deus do sobrenatural, eu creio em ti. Eu creio que tu tens o poder para mudar a minha história. Eu creio que tu tens o poder para me curar. Eu creio que tu tens o poder para me libertar. Eu creio que tu tens todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Ele quer. Deus do morte faz viver, Deus de milagres. O Deus de milagres, o Senhor Jesus está passando aí sobre ti, ao seu lado. Ele está passando aí ao seu lado agora. Toque nele, toque na roda da sua fé. Clame a Ele aí no seu lugar. Ele está passando. O seu milagre está sendo liberado a partir de agora. Creia, toque nele. Toque nele. Aquele que é te vir e seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Papai está na casa. Papai está na casa. Papai está na casa. Toque nele aí no seu lugar. Toque nele. Você não precisa de um toque meu. Você não precisa de um toque de ninguém. Mas Deus pode te tocar aí onde você está. E eu libero pela fé, em nome do Senhor Jesus, esse toque sobrenatural da parte de Deus. Abra a sua boca e adora Ele. Oh! Receba aí a cura do Senhor. Receba aí o milagre do Senhor. Receba aí o milagre do Senhor. Andamos sobre os montes de Jerusalém. Receba aí o milagre do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre tudo que envolve o seu nome, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Receba aí o milagre do Senhor. Receba aí em nome do Senhor Jesus. Eu libero sobre ti o milagre sobrenatural do Senhor.
sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem, salgamos sobre os montes de
Senhor, eu abençoo cada um dos teus filhos, Senhor, com toda sorte de bênçãos sobrenaturais, naturais, que haja um entendimento a partir de agora sobrenatural na vida de cada um aqui representado, Senhor, na vida da sua família, na sua casa, nos teus filhos, para que todos os dias nós venhamos a tocar o Senhor Jesus, para que saia dele poder, tocar ele com entendimento. É este entendimento, esse discernimento, essa sabedoria a um nível tal que eu libero sobre os teus filhos, para que todos os dias eles venham viver, comer e experimentar e provar o melhor desta terra preparada por Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, ide em paz, e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.